E aí, galera, estamos de volta aqui. Agora, dentro do phishing, então vejam que em outros riscos, eu coloquei uma numeração, não sei se você ficou atento aí no canto superior, né, do vídeo. Então, em alguns slides eu não consegui usar a marcação do grão online, tá ok? Mas em todos, todos não, né? Se alguns eu não usei, então não em todos. Mas na maioria eu procuro preservar. Então, fique atento à numeração que eu coloquei no canto do vídeo. 1 é phishing. 1.1. Vamos conhecer agora o golpe de farming. Dá uma olhada aí. Então, olha a numeração lá, o farming. Como é que se dá o golpe de farming? Primeiramente, vamos voltar agora que você viu o nome aí. Vamos relembrar, nós vamos mostrar na imagem aqui, mas vamos relembrar nesse momento. Tenta, né, mentalmente ir respondendo quando eu for perguntando, tá? Ou pode falar também, não precisa se preocupar, né? Ah, eu estou falando com vídeo aqui. Não tem problema, você está estudando. Então, olha só. Quando o usuário vai acessar um site, ele digita lá normalmente o URL daquele site, certo? Então, digitou o URL, mas para chegar ao computador que contém aquele site, eu preciso saber do endereço IP. Bom, essa requisição, né, esse nome, vai chegar a um servidor. Servidor este que vai resolver, vai converter o nome que eu digitei no respectivo IP, que é o servidor DNS. Então vamos dar uma olhadinha nisso aqui. Vamos lá, vamos relembrar. Então o usuário, ele vai digitar o URL, que vai para o servidor DNS, né? E lá ele vai ter a resposta. No caso, ele passou o URL X, ele tem de volta o IP X. Bom, e aí ele vai para o site X. Então, como é que nós chamamos isso aqui? Nós chamamos isso aqui de caminho feliz, porque deu tudo certo. Eu passei o URL, obtive o IP certo e fui para o site certo. Vamos lá, joga para a tela. Agora, né, o que aconteceu aqui? Olha só, o usuário digitou o URL X, foi lá para o servidor DNS. Mas o servidor DNS foi atacado, foi envenenado, tá, por um atacante. E ao invés de voltar o IPX, volta aqui, ó, o IPY. Bom, e aí ele acaba indo para o site Y, que é um site falso, tá? Então, o golpe de farming consiste na contaminação, envenenamento, é um termo, né, pesado e diferente na informática, mas é aplicado, tá? De um servidor DNS que vai acabar redirecionando a navegação do usuário para um site falso, tá? Então, é um golpe um pouco difícil aí do usuário se passar, né, de ficar atento a isso aí, porque ele vai digitar o URL, não é transparente para ele o que está acontecendo. É muito difícil detectar. Pronto, estava faltando a palavra. É muito difícil do usuário detectar que está acontecendo isso. Aí você tem que ficar atento àquelas coisas que nós aprendemos lá atrás. Certificado digital, olhar o URL do site, enfim, verificar todos, né, ou algum indício, mas, gente, na boa, você está navegando ali, você não está, né, o tempo todo na defensiva. Você acaba navegando, descontraindo e quando vê, acontece. Vamos embora. Então vamos falar agora do spam. O que é o spam, galera? Spam, o conceito é bem simples, bem direto. Spam, como você viu na imagem, aquela montoeira de mensagem, né? É aquele e-mail não solicitado, tá? Que incomoda e tal, mas o conceito é esse. É um e-mail não solicitado, geralmente enviado, né, propagado em massa, ou seja, enviado para muita gente. Enviado para muita gente. Gente, aí tem um detalhe. O spam é um programa malicioso? Não, spam é um e-mail, mas pode conter um programa malicioso sim, porque os caras eles vão aproveitar, né, justamente esse momento de propagação de e-mail e as listas de e-mail, obviamente, para poder propagar ameaças também. E o golpe de phishing, como eu falei anteriormente. Então, fica atento aí, tá ok? Vamos lá. E aí tem uma profissão hoje que surge, né, a partir do spam, que são os spammers. O que o spammer faz, galera? É aquela pessoa que envia spams. Então existe uma profissão, né? Não é algo lícito para enviar spam. Então o cara fica ali bombardeando a rede o dia todo com spam para tudo que é lado, né? E muito cuidado ao enviar e-mail, quando nós vimos lá o conceito de e-mail, com cópia oculta, procure sempre colocar os endereços. Você vai propagar aí uma lista, né? Sei lá, seja uma piada, um material de trabalho, enfim, não importa o conteúdo do e-mail, mas vai passar para muita gente, pega o endereço de todo mundo e joga com cópia oculta. Dificulta um pouquinho que eles tenham acesso a esses endereços, tá ok? Então vamos lá, galera. Agora vamos falar aqui das formas de prevenção. Então mais uma imagem lá do CERT, está aí embaixo, está tudo certinho. Olha só, formas de prevenção. Então tá claro que eu quero o quê? Me prevenir, me proteger. E uma das ferramentas mais conhecidas aí, né, já há muito tempo, são os antivírus. Então dá uma olhadinha na tela aí. É um nome aí que todo mundo conhece, o antivírus, certo? Bom, galera, o nome antivírus, nessa altura do campeonato, você para pensar e fala, pô, Jefferson, mas tem tanto tipo de ameaça, né? Antivírus, teoricamente, olha bem, galera, teoricamente detectaria apenas vírus. Teoricamente, tá? Porque na prática, nós sabemos que ele é capaz de detectar diversos tipos de ameaças.
Inclusive, alguns antivírus incorporam anti-spyware, anti-spam, não é regra, mas alguns têm até um firewall embutido, ou seja, formam ali um combo, né? Um combo, um conjunto, né, de proteção. Então veja, teoricamente, na prática, depende de cada antivírus. Então isso aí é uma coisa que teria que ser analisada isoladamente. Mas já caiu em prova falando disso? Já. Falando que o antivírus pode conter um anti-spyware? Pode. Mas eu tenho a proteção anti-spyware separada? Tenho. Tenho um antivírus e posso ter o anti-spyware. O antivírus não conter o anti-spyware e vice-versa. O anti-spyware não ser um antivírus. Beleza? Então, são proteções distintas. Como é que o antivírus, galera, detecta, né, as ameaças? Qual o principal método? Porque não é o único para que ele detecte, da maioria dos antivírus. Nós recebemos aí constantemente, você percebe que seu antivírus está sendo o quê? Atualizado. Essa base de dados de ameaça dele é carregada, então, constantemente. Por quê? Porque novas ameaças surgem e aí eles vão lá e criam as vacinas para aquelas ameaças. Então, a detecção se dá com base nessa comparação, nessa base de dados, entre os arquivos que eu tenho e aquilo que eu tenho aqui na minha base de dados. Cara, esse arquivo aqui está batendo o conteúdo, tudo, a descrição que eu tenho aqui, né, com a minha base de dados. Então, aplica-se ali uma vacina, detecta-se a ameaça e tenta limpar aquilo ali. Às vezes não consegue, né? Então, é um dos motivos aí que o arquivo pode parar na quarentena, tá ok? Bom, então, o principal método de detecção é esse. Eu atualizo e, estando atualizado, eu vou fazer essa verificação. Quando eu faço a varredura, eu faço esse comparativo, né? Bom, mas e se foi criado um vírus novo e eles ainda não, né, fizeram a vacina para ele está circulando na rede? Eu vou pegar, né, Jefferson? Eu não tenho vacina, eu não estou imune, então, como se fosse a nossa vacina mesmo, que é aplicada, né, no corpo, eu não estou imune àquilo ali. Então, se ele chegar à minha máquina, eu vou ser contaminado. Bom, pode ser contaminado, realmente é um fator de risco. Mas você pode se livrar disso aí graças à heurística. Dá uma olhadinha aqui na imagem, vamos lá. Então fica aí comigo na imagem rapidinho para eu te mostrar aqui, ó. Quando ele fala aqui, ó, que nós não encontramos, essa parte que eu estou circulando, ó, nós não encontramos evidências suficientes para identificar o arquivo como malware. Bom, então percebe-se aí claramente que não há certeza, ou não havia antes a certeza que aquilo era uma ameaça. Mas o comportamento ou o local que o arquivo tentou acessar, né, que induz aí ao seu comportamento, foi suspeito, né? Então, nesse caso aqui especificamente, esse programa que eu instalei na minha máquina, era para varrer a minha memória RAM todinha, toda a memória do computador, para detectar um possível problema na memória. Então, o antivírus suspeitou, ele não conhecia. Eu, cara, não conheço esse programa não, mas o que ele está tentando fazer é suspeito. Então, a heurística, ela se baseia o quê? Na suspeição. Não há certeza, cara, eu não sei realmente se é. Mas percebe-se aí, né, uma comparação para quem já acompanhou o trabalho da polícia. Eles fazem isso, não fazem? Eles abordam as pessoas, um princípio legal para que exista essa abordagem é fundada a suspeita, né? Então, o comportamento ali, atitudes, né, coisas que ensejam ali que eles possam abordar aquela pessoa. Algo semelhante ao que acontece aqui. Bom, mas se eu estou me baseando na suspeição, pode ser que sim, pode ser que não. Fato? Fato. Então, por exemplo, a polícia quando aborda alguém, pode ser que realmente seja um criminoso, a pessoa esteja armada, tenha acabado de cometer um delito, enfim. Mas pode ser que seja um cidadão de bem que ficou nervoso, aparentou ali, ou tem as vestes, né, parecidas com alguém que está cometendo crime, enfim. O que pode acontecer? Então, duas situações, basicamente. Eu tenho lá, vamos fazer a comparação aqui com o mundo real. Eu tenho lá uma pessoa que denota o comportamento que parece que é bandido, está tentando abrir um carro ali à força, por exemplo, né? E quando vê a viatura, se depara com uma viatura da polícia, né? Aí fica nervosa, tenta correr e fica toda nervosa e tal, e o policial acha estranho e vai lá e aborda. O que está acontecendo aqui, cidadão? Revista a pessoa e tal. Não, o carro é meu, só que eu tranquei a chave dentro. Eu fiquei nervoso, tentando abrir. E quando eu vi a viatura, eu pensei, poxa, vocês vão me prender, mas prender por quê se o carro é meu? Enfim, ficou nervoso, né? A pessoa ficou nervosa. E não era um bandido. Então, como é que isso caracterizaria aqui dentro? Isso aqui nós chamaríamos de falso positivo. Tipo esse meu programa aqui, ó. Parecia uma ameaça, teve um comportamento suspeito, mas não era. Esse porque eu conheci o programa, tá, galera? Agora tem o outro lado. Aquele que não parece uma ameaça, aquele cidadão que está bem trajado, bem vestido, passa pela viatura, bom dia, tal, dá bom dia policial, boa tarde, tal, e vai embora. Vai embora. O policial olha, nada de suspeito, cidadão de bem, tal, tem que trabalhar, às vezes está bem vestido mesmo, terno e gravata, hoje muitos bandidos usam essa artimanha, né? E vai embora. Só que esse era um bandido, estava armado e está indo cometer um crime. Esse é o falso negativo. Ou seja, aquela situação que o antivírus não desconfiou, não conhece e não houve desconfiança, né?
Lógico que o critério não é esse que eu falei, né? Ele está bem listido essas situações, tá? Analogia. Bom, mas não houve nenhum princípio ali dentro das regras cadastradas, ele vai se basear nisso, né? Não é um princípio tão empírico assim. Não houve, né, nenhuma regra ali que atendesse o comportamento e tal, e passou, contaminou a máquina. Então esse com certeza é pior, né? Mas vejam que é melhor ter heurística do que não ter. Então a maioria dos antivírus vai trabalhar com heurística para tentar suprir essa carência aí do tempo em que demora para se ter a vacina das ameaças. Belezinha? Vamos lá, galera. E agora vamos falar do firewall. Observa a imagem aí antes de cortar para mim, dá uma olhada na imagem. Veja que há uma seta verde passando pelo muro, duas refletindo, vamos dizer assim, no muro, tá? Então, firewall, a tradução literal, fire é fogo, wall é muro. Então, seria um muro de fogo. Então, você pensa, você coloca uma barreira na sua casa, um muro. Já é difícil, dependendo da altura de pular. Esse muro pegando fogo ficaria muito mais complicado, né? Então, o que o firewall faz? Quando você vir na prova firewall, você vai lembrar de filtro. Então, por isso que eu pedi que você visse aqui a setinha. Uma passa, duas voltam. Dá uma olhada na outra imagem aqui. Isso aqui, galera, está mostrando, essa imagem que você está vendo aí, conexões advindas da internet para o computador, beleza? Aqui é o contrário, são conexões saindo do computador para a internet. Então veja que algumas também estão sendo bloqueadas, né? Estão sendo impedidas de sair. Ó, stop, stop, e tem duas ali passando. Bom, então o firewall faz esse papel de que? Filtrar. Ah, então você viu na prova firewall, lembra, filtrou, beleza? Monitorar as conexões que entram e que saem do computador a uma rede, tá? De um computador para o outro, ou a rede internet mesmo, ou uma intranet, enfim. Vai monitorar o tráfego, certo? Então, analisando se ele é permitido ou não. Então, ele vai se basear em quê, Jefferson? Para permitir ou não. Então, ele vem com regras pré-cadastradas, permitindo os serviços mais comuns, geralmente estão desbloqueados, navegação pela porta 80, etc e tal. Eles estão permitidos. Mas você pode bloqueá-los. Se você quiser, você pode bloquear. Então, você pode configurar essas regras, ou seja, as políticas de segurança do firewall, permitindo ou bloqueando programas para que acessem ou para que cheguem ao seu computador. Beleza? Então, veja bem o princípio dele. Ele monitora, filtra o que entra e o que sai. Beleza, galera? Importantíssimo o trabalho do firewall, então, na máquina. Ah, detalhe, o firewall não faz, na sua essência, o trabalho do antivírus. Ou seja, eu preciso ter as duas proteções na máquina, beleza? Então, isso é importante. Mas o firewall pode me proteger contra ataques de vírus, Jefferson? Pode proteger. Ataques que, como você viu na imagem, por exemplo, o vírus tenta se comunicar, mandar uma cópia dele para a internet, coisas do tipo, ou advém uma conexão na internet para sua máquina, trazendo um vírus, né? Ele pode bloquear. Mesmo tendo o firewall, pode passar uma ameaça, tipo, pode passar o golpe de phishing? Pode, porque ele vai chegar por e-mail. E o e-mail tem a sua porta, né, liberada, normalmente. Então vai chegar o phishing. Então aí você tem outras ferramentas, como nós vimos lá, para proteger contra o phishing, por exemplo. E mesmo uma ameaça mesmo pode passar pelo firewall. Pode haver uma falha, né, e ele não detectá-la. Então eu preciso ter o antivírus e o firewall. Lembrando que ele não faz, na essência, o trabalho do antivírus. Pode auxiliar nessa proteção? Pode. Vamos lá, galera. Cortou então, questãozinha de prova. Para que se utilize o firewall do Windows, então do Windows, ou seja, do sistema operacional Windows, mecanismo que auxilia contra acessos não autorizados, a instalação de um equipamento de hardware na máquina é desnecessária. Então, ele está dizendo aqui que eu não preciso instalar um hardware para usar o firewall do Windows. E aqui tem uma informação importante. O firewall, galera, ele é sempre apenas um software? Não. Ele pode ser um hardware mais um software. Joga na tela. Então, eu posso ter o firewall só como software, que é o caso citado aqui, que é o firewall, né, por exemplo, do Windows, que foi citado aqui, mas eu posso ter ele implementado através de um hardware. Aí nós temos vários switches ou alguns modems, né, que implementam assim, mais um software, tá ok? Então, pode deixar na tela só para que você acrescente essa informação. Deixa aí, vamos embora. Para tentar prevenir uma infecção por vírus ou por malware, algumas ferramentas de antivírus procedem à detecção por heurística, técnica de detecção de vírus baseada no comportamento anômalo ou malicioso de um software. Perfeito, hein, galera? Está totalmente dentro da descrição que nós vimos, né? Ela procede a isso aí para complementar a detecção normal. Perfeito. Vamos lá. Malwares são mecanismos utilizados para evitar que técnicas invasivas como phishing e spams sejam instaladas na máquina de usuários da internet. Bom,
Aí tem uma hashtag que a galera usa aí muito no Facebook, né, Instagram, Twitter da vida. Só que não, né? O SQN, né? Não, né, galera? Malwares para prevenir alguma coisa? Não, né? Vamos marcar lá então? Vem comigo. Ó, são mecanismos utilizados para evitar, né? Ao contrário, malware é que contamina mesmo. Vamos embora. Os vírus do tipo stealth, o mais complexo da atualidade, cuja principal característica é a inteligência, foi criado para agir de forma oculta, aqui beleza, e infectar arquivos, do Word e do Excel? Não. Aqui seriam vírus de macro, tá? Então essa parte aqui está errada. Embora seja capaz de identificar conteúdos importantes nesses tipos de arquivos e, posteriormente, enviá-los ao seu criador, esse vírus não consegue empregar técnicas para evitar sua detecção. Mentira, né? Durante a varredura de programas antivírus. Então, o item está na cara, né, gente? Errado. É o contrário. Esse último período, esse último parágrafo que nós lemos aí, é justamente o contrário. Ele emprega técnicas para ficar invisível. Bacana? Que lindo, né? Vamos lá, galera. Firewalls são dispositivos de segurança que podem evitar a contaminação e a propagação de vírus. Por outro lado, antivírus são ferramentas de segurança capazes de detectar e evitar ataques provenientes de uma comunicação em rede. Então está errado, principalmente pela parte que ele começa aqui, ó, falando que antivírus são ferramentas de segurança capazes de detectar e evitar ataques provenientes de uma comunicação em rede. O firewall são dispositivos de segurança que podem evitar a contaminação e a propagação de vírus? Podem, né? Como nós vimos. Mas o antivírus não exerce esse papel. Então, claramente, esse papel é de quem? Do firewall, né? Que ele citou aqui como sendo antivírus, beleza? E o papel que ele falou do firewall, embora ele possa fazer, essencialmente é do antivírus, beleza? Então, vamos embora. Os vírus, ao se propagarem, inserem cópias de seu próprio código em outros programas, enquanto os worms se propagam pelas redes, explorando, geralmente, alguma vulnerabilidade de outros softwares. Então, tá perfeito, né? De acordo com aquilo que nós vimos, está perfeitinho. Vamos embora. O phishing é um procedimento que possibilita a obtenção de dados sigilosos de usuários da internet, em geral, por meio de falsas mensagens de e-mail. Então, correto. Então, galera, vale lembrar aqui, né? O golpe de phishing, tá ok? Falamos aqui do golpe de phishing. Então, ele tenta induzir o usuário. Ele não vai usar, né, diretamente uma ameaça para pegar os seus dados, tá ok? Então, ele tenta induzir, persuadir o usuário, beleza? E joga aí na tela a última informação para vocês, galera, fechando a nossa videoaula. Olha só essa frase aqui que eu gosto muito. Se você pensa que pode ou que não pode, você está certo. Então, vejam aquilo que eu falei lá no início da aula, né? O nosso maior inimigo somos nós mesmos, né? Então, vença seu maior inimigo. Você chegou até aqui, revise a aula, faça mais exercícios, ok? Tire suas dúvidas aí se preciso, passei os canais de comunicação para você e estude, 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 estude até a aprovação. Valeu, galera. Até a próxima.